Em 37 dias eu vou sair de 37 acertos em linguagens para 42 ou mais, cravado. Presta atenção. Como que eu vou fazer isso? Qual vai ser a minha estratégia nesses próximos 30 dias para eu conseguir fazer isso? Tá bom? Não vai ser nada fácil, mas vai ser bem legal. Eu vi um vídeo do Júlio Chamas, como eu expliquei no meu último vídeo, e ele vai ser a minha base para eu melhorar em linguagens. Minha única base. Eu vou usar só os conhecimentos que eu tive naquele vídeo. Ele trouxe, basicamente, 3 dicas, assim, 3 conhecimentos acerca de como melhorar em linguagens. São conceitos bem simples, tá bom? O primeiro deles é ampliar o repertório linguístico, claro, e eu vou fazer isso com muita maestria, com muita força de vontade, com muita potência nesses próximos 30 dias. Eu já vou explicar como que eu vou fazer isso e eu vou postar aqui no canal todos os dias a forma como eu fiz e o que exatamente eu fiz. A outra era aplicar isso no dia a dia, né? Obviamente. Tu conhecer as palavras, tu conhecer o modo como a escrita é feita e aplicar isso em diversas situações do cotidiano. E além de tudo, é buscar entender a, a vontade do autor num texto de uma questão de linguagens. Então, por exemplo, tu pega um texto de uma reportagem de uma pessoa em que ela narra uma sequência lógica de fatos, aliás, uma sequência de fatos, e depois no final ela apresenta uma tese. Qual que era os vieses daquele autor em apresentar um monte de fatos? Pô, é justamente fazer com que a pessoa tenha uma própria reflexão acerca desse conteúdo que ela está tratando, para finalmente ela apresentar a tese e o autor botar na tua cabeça a problemática, entendeu? Então ela usa aquilo ali como uma fundamentação. Isso era a primeira questão do nosso oitavo ciclo, do primeiro. Meu Deus, ai, o repertório linguístico. A primeira questão do simulado do primeiro dia do oitavo ciclo da plataforma SAD, tá bom? Era um texto sobre exclusão social das crianças e tudo mais. Não exclusão social das crianças, mas como as crianças estavam restringidas socialmente e seguras em uma caixinha fechada de brancos ricos e que elas eram alheias aos problemas da sociedade e das outras coisas que aconteciam. E aí a autora do texto, ela apresentava vários acontecimentos, né? A rotina de 2 crianças ou 3 crianças, enfim, ou crianças no geral. Falas das crianças e tudo mais, o comportamento delas e o comportamento das mães da criança. E depois no final ela apresentava uma tese. Muito interessante. E eu errei essa questão, tá bom? E agora depois, e depois de ter visto o vídeo do Júlio, eu vou começar a praticar essa ideia de pensar antes muito bem nos porquês que a autora fez isso. Eu acho que vai ser muito produtivo e eu vou fazer 5 questões todos os dias. 5 questõezinhas, pô. Barbadinha. Isso aí se faz em menos de 10 minutos. Em que eu vou me fazer essa seguinte pergunta. Por quê? Como? O que essa autora fez para conseguir fazer isso aqui? Qual foi os motivos pelos quais essa pessoa que escreveu o texto usou dessa estratégia aqui? Não vou ver aula. Acho que agora a aula é perda de tempo. Porque vou explicar melhor. Eu errei 8 questões, né? De 37 para 45 são 8 questões. São 8 questões, tá certo? 5 dessas 8 questões, eram questões que eu errei porque eu não sabia o significado de palavras. E eu acho que foram especificamente 8 palavras que eu não detinha conhecimento acerca delas. E eu errei a questão. Porque eu falei assim, eu não conheço a palavra, eu não entendo o que essa sentença da alternativa me diz acerca do que foi dito anteriormente. E aí eu não arquei a questão. Ou então eu não entendi o que o enunciado da questão estava pedindo. Ou então eu não entendi uma parte integrante do texto porque eu não detinha conhecimento sobre aquela palavra específica. Eu anotei essas palavras, elas estão aqui. Vou só mostrar pra vocês. Meu caderno tá rasgado, tá? Não reparem. Mas é que ele rasgou recentemente. São essas palavras todas aqui, ó. São 32 palavras, tá bom? Elas estão anotadas no meu Anki. Todas elas com seu significado. E
porque elas estão só lá, por enquanto. Qual vai ser a estratégia agora? Todo dia, além de fazer as 5 questões, eu vou pegar esses 5 dessas 32, no caso já foram 67 questões, palavras. Como é que eu consegui 67? Eu já tinha um bloquinho de notas aqui, em que eu inclusive joguei as páginas fora, porque eu vou usar o Anki. Meus olhos que se explodam, né? Porque meu olho vai cansar bastante. Em que eu fazia nome, frase de exemplo, e aqui atrás, significado. Aqui atrás vinha outra palavra. Por que eu não gostei? Porque eu não fazia. No Anki é bom, porque o Anki eu uso praticamente todos os dias, já por causa da redação. Depois eu vou explicar. Então eu vou ter essas 67 palavras novas em que eu ainda não adquiri conhecimento sobre elas. Eu vou, todos os dias, pegar 5 palavras. 8 palavras. Era 8 palavras que eu tinha definido. No comentário, eu fiz um comentário no vídeo do Júlio falando que era 10. Eu vou tirar 2, eu vou fazer 8. 8 palavras muito bem conhecidas. Eu vou pegar a palavra e vou ver o significado dela. A partir do significado dela, que às vezes tem 2 ou mais, aí eu fiz assim, cada tab que eu dou, cada enter que eu dou, é um significado novo. Então, na parte da resposta do cartão, cada enter que eu dou é um novo significado da palavra. Eu vou pegar e vou anotar uma frase para cada um dos significados. Então, por exemplo, ensejar. Ensejar pode ter o significado de... Pô, é difícil explicar, entendeu? Eu vi o significado, mas é, por exemplo, dias de chuva ensejam por estudo em alta performance. Entendeu? É como se o dia de chuva ele pedisse por aquilo. Ele é a base estruturante para um dia de estudo de alta performance. Entendeu? Tem 4 significados de ensejar. 4 deles são diferentes. Eu vou ter que fazer uma frase para cada um e vou ter que saber explicar o porquê que ensejar tá ali e por qual outra palavra ele poderia ser trocado. Vou fazer isso para as 8 palavras todos os dias. E óbvio, né? Se eu acertar o significado de uma palavra, ele vai pro cartão de revisão e eu vou revisar 5 palavras por dia. Por que só 5? Porque eu acho que tá bom aprender 8 palavras num dia e revisar só 5. Eu vou ter 30 dias para fazer isso. 30 vezes 8 dão 240 palavras. Tá certo? Eu tô lerdo, tá? Porque eu tô olhando pra mim enquanto eu falo pra ver se eu não tô fazendo careta demais. E pensando em linguagens enquanto tô fazendo cálculos matemáticos é muita coisa pra pensar. E no final saiu naturalmente o número, né? Então tá bom. 5 questões, 8 palavras novas, 5 revisões e frases para cada um dos significados de cada palavra. Depois que eu explicar, tem uma parte importante desse processo, que é o seguinte. Quando tu vê o significado... Nossa, gastrite? Quando tu vê o significado de uma palavra, não necessariamente tu sabe usar essa palavra. Por exemplo, ensejar. Eu quase... Como é que eu posso dizer? Eu poderia criar uma palavra, uma frase no caso, uma sentença, errada. Que não contém de fato um dos significados ou o significado que eu quero da palavra ensejar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas frases que eu vou escrever. Escrever, tá bom? É papel e caneta e mão. Não é digitado. Digitado não é tão bom quanto escrever na mão, tá bom? Eu tenho um caderninho que eu vou usar só pra isso, tá? Eu vou pegar o ChatGPT, eu vou escrever essa frase ali, ou talvez eu fale, não sei. E eu vou perguntar pra ele se o significado da palavra que eu acabei de aprender tá correto dentro da sentença que eu acabei de criar. Se estiver correto e estiver dentro do significado que eu atribuí àquela palavra, né, que o dicionário atribuiu e que eu escolhi uma das definições do dicionário, eu vou tomar aquela frase como correta. Perfeito. Pego e boto o cartão como revisão agora. Está acertado. Se não, se eu errei o significado, eu vou pedir pro ChatGPT me dar um exemplo. E a partir daquele exemplo eu vou ter que fazer pelo menos uma frase. Uma frase nova. Ok. Feito isso, eu vou fechar tudo. Depois que eu peguei as 8 palavras, eu vou fechar tudo, vou anotar as palavras no meu papelzinho. Eu vou abrir essa câmera e vou gravar. Eu vou explicar o significado das 8 palavras
e eu vou trazer exemplos. Isso é um trabalho de 30 minutos. Sério. É muito rápido. E vai me trazer frutos muito produtivos. Talvez, eu acho que pensando melhor agora, eu vou pegar 5 palavras novas. Eu acho que é mais fácil fazer assim, porque senão vai ser muita coisa. 150 palavras novas tá bom já, né? E revisão. Além disso, na revisão eu vou tentar, não necessariamente escrever, mas eu vou tentar falar pelo menos o significado de cada uma, sabe? Tentar explicar o significado de cada uma delas. Aqui todo dia eu vou trazer então esse significado dessa nova palavra, dessas novas palavras, e fiquem à vontade para acompanhar eu nesse processo. Então, se eu peguei uma palavra nova, vocês podem tomar a liberdade de pegar essa palavra e experimentar no vocabulário de vocês, experimentar aplicar essa palavra no dia a dia de vocês. Eu acho que pode ser uma inserção, uma interação bem legal que a gente pode fazer aqui. Tem umas palavras que, sinceramente, eu acho que eu nunca vou usar na minha vida. Nunca. Que nem assim. Tem um exemplo aqui que eu acho ele meio. Arregimentação. Arregimentação. Esse cachorro não deixa mais. Arregimentação é basicamente tu aplicar um regime militar. Eu vou contar o que esse cachorro faz, tá? Porque eu acho hilário isso. Eu moro nos fundos da minha casa, tá bom? Não nos fundos, mas meio que no fundo do terreno desse pessoal aqui do lado. Tem uma árvore ali. E um corredorzinho, tá? O portão deles é lá pra trás. Então o cachorro vai lá, late lá pra frente, e depois ele dá uma volta na árvore, lá nos fundos da casa dele, latindo, do lado do meu lado. E ele vai lá pro portão e começa a latir de novo. Aí ele volta, faz a volta, late aqui no meu ouvido. Olha, ó, lá acabou de latir. Ele acabou de dar uma volta. E depois ele volta lá pro portão de novo. Ele é maluco, cara. Ele é dodói. Enfim. Vai ser isso. Todo dia eu vou trazer aqui conteúdo de palavras, conteúdo gramatical, além das correções, quando der. Quando eu achar uma questão maneira, assim, uma questão, pô, massa essa questão é legal. É isso. É isso. Me desejem boa sorte. 30 dias aí. Hoje é dia 29/6, tá bom? Ou seja, dia 29 de julho. Na verdade, não. No próximo simulado. Eu vou ter um simulado essa semana que vem. Essa semana, no caso, né? Este domingo. Que eu vou ver como é que eu vou ir. Ele é um simulado também de linguagens. Eu fiz ao contrário, porque eu sem querer desisti do simulado da plataforma, do digital. Então, foi meio triste. Eu não sabia que se eu desistisse, eu perdi a oportunidade de botar os meus resultados ali. Então, fui obrigado a abandonar aquela tentativa e fazer por conta, né? Fiz por conta, tudo bem, não tem problema nenhum. Até então eu já nem tinha essa ferramenta, agora eu tenho. Não pude fazer bom uso dela pela primeira vez. Na segunda eu fiz, né? Em naturezas e matemática, mas depois eu fiz o simulado essa semana. Na semana passada eu fiz o segundo dia, hoje eu fiz o primeiro. Ontem, no caso, né? Essa semana eu vou fazer o primeiro dia, de novo, de outro simulado, agora o ciclo 9. Depois vai ter o ciclo 9 de novo, né? Segundo dia. E aí eu vou ter um hiato ali de 2 semanas em que eu não vou ter simulados pela plataforma. Eu vou ter só depois. Depois, no caso, no outro final de semana. Vai ser bem legal daí, porque eu vou poder realmente pôr em prática em 28 dias, né? Em 30 dias, no caso, 4 semanas. Enfim, é isso aí. Tamo junto aí. Pô, comenta aí alguma questãozinha legal, tá ligado? Um bagulhinho tipo, sei lá, velho. Uma questão com algebrismo muito pesado. Manda que o pai peita. É isso aí. Tamo junto.